Olá pessoal, estamos aqui em mais um GLcast e hoje eu vou bater um papo super interessante falando sobre vendas, televendas, com nada mais, nada menos do que a Duana, que está há 15 anos no Televendas da GL, e tenho certeza que muita gente aqui que está nos ouvindo, que é cliente da GL ou parceiro, conhece. Obrigada, viu, Duana, pelo teu tempo aqui comigo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar participando. E esses 15 anos, né, na GL aí, não 15 anos como televendas, né? Conta um pouquinho aí da tua trajetória para quem não te conhece e saber quem é a Duana que está aqui comigo hoje. Perfeito. Então, eu iniciei na GL, mais na parte burocrática, eu atendia a carteira junto com o Caetano, dava todo o suporte para ele. Aí, aos poucos, como na GL tudo muda muito rápido, aos poucos eu fui me desenvolvendo para essa área de vendas, fui fazendo uma venda ou outra, fui perdendo medo, fui ganhando segurança, né? Porque eu acho que hoje no mercado de vendas um grande fator para você conseguir vender é ter segurança no que está fazendo. Então, aos poucos o Caetano foi me deixando voar sozinha e eu fui criando essa segurança, dando retorno para um cliente e conseguindo fazer alguns fechamentos. E aí isso foi, com o tempo a gente foi desenvolvendo melhor as técnicas, e eu sempre muito observadora, porque eu sempre observei muito o pessoal da área de vendas, sempre observava a forma do Caetano lidar com o cliente, isso eu sempre achei muito interessante. Então, quando ele estava em uma ligação, eu percebi o que ele usava para chamar a atenção do cliente, e eu tentava tomar isso como uma regra para mim, né? Tentava usar isso como um argumento na minha próxima ligação, não para o mesmo cliente, né? Mas na minha próxima ligação, para ver se eu também conseguia dessa forma chamar a atenção do cliente, envolvê-lo. Então, tu foi aprendendo hoje toda a tua expertise de televendas, vendo, ouvindo o Caetano e outras pessoas trabalhar nessa função. Isso, o Caetano, o seu Gabriel também com o jeitinho dele, a Josi na época que eu entrei na GL, a Josi me treinou. E ela ia começar na área de vendas, né? Atuando na área de vendas. Então, ela sempre se preocupava em falar, olha, quando você atender uma ligação, sempre atenda sorrindo. E a gente vê a diferença, né? De você atender uma ligação com um sorriso no rosto e séria, né? O cliente do outro lado da linha, ou qualquer pessoa que esteja te escutando, ela vê essa diferença nítida. Então, isso sempre foi um toque da Josi. Sempre sorrindo, sempre sorrindo. E toda ligação que eu atendi era do mesmo jeito. Aí os clientes até falavam, meu Deus, que animação! Por que tanta animação? E era a nossa forma de conduzir cada atendimento com o cliente. A tua forma é muito icônica, né, Du? Porque todos os clientes que já foram atendidos por ti falam exatamente isso. Gente, a Duana não tem dia ruim, não. Porque tá sempre sorrindo. E a voz muda, né? Ainda mais que a tua expertise é a venda pelo telefone, né? Claro, hoje o WhatsApp, mas há 15 anos atrás era muito ligação mesmo, né? Ligação, e-mail. E como que foi, assim, esse talento para televendas? Tu acredita que já veio contigo essa preferência? Ou tu foi se adaptando pela necessidade, pelo momento do mercado e da GL? No início eu fui me adaptando pela necessidade, porque como o Caetano ficava muito focado nas visitas externas, eu tinha que dar uns retornos rápidos pro cliente, né? Então eu ia vendo, dependendo do fio, se o preço se mantinha, eu tentava ligar pro cliente e dizer, eu consigo manter a negociação. Aí o cliente logo já fechava, porque os clientes eles não tinham muito tempo para esperar. Então foi uma necessidade. Aí aos poucos a gente vai entendendo o mercado, a forma, se o mercado está em alta, o mercado está em baixa, o que a gente pode fazer? Então, foi mais ou menos dessa forma. E assim eu fui me sentindo à vontade e fui ficando feliz a cada fechamento de pedido. Isso foi me trazendo um entusiasmo muito grande. E eu acho que foi ali que surgiu essa vontade de, não, eu quero ir além, eu quero avançar mais, eu quero fazer melhor. Então, cada momento que eu tinha de observar alguém fazendo um fechamento, eu olhava, eu escutava, e cada cliente que vinha no escritório, eu tentava observar a forma de atendimento de cada pessoa, e eu sempre tentei abstrair o melhor de cada representante, de cada pessoa atendendo, e sempre sendo solista, porque eu acho que foi assim que eu consegui ir conquistando os clientes, sabe? Alguns na época já eram clientes e outros que eu consegui conquistar no meio do caminho, sempre ajudando, não esperando que eles me deem um pedido no início, mas sempre ajudando eles para depois
ser retribuída, né? Então... E essa ajuda, como que tu consegue criar essa empatia com um cliente que muitas vezes você nem viu? Então, eu começo às vezes para quebrar o gelo, dependendo do cliente, fazendo uma brincadeirinha, aí perguntando se ele precisa de alguma coisa e vou tentando envolver ele, sabe? Envolver ao máximo que eu conseguir, dando o máximo de atenção possível, porque às vezes o cliente só quer conversar um pouquinho. E se eu quiser, né? E às vezes a gente tem tanta vontade de ouvir a história do cliente, então acho que é isso que envolve, isso que cria um relacionamento. É a gente virar amigo do cliente. Por que a gente só precisa ser cliente e fornecedor? Não, a gente pode criar essa amizade, esse vínculo. Perguntar sobre a família, porque chega um momento que a gente já fica amiga do cliente. Imagina, 15 anos, né? Sim, e quantos clientes eu, né, já atendi, muitos me deixaram saudade. É esse vínculo que eu crio, sabe? De sentir saudade de atender, de olhar para o cliente e dizer, meu Deus, quanto tempo, sabe? E é tão bom essa conexão, porque eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, não só em fazer a venda, a gente tem que ter a preocupação em saber se o cliente está gostando do nosso atendimento. Por isso que às vezes muito cliente que eu acho que está distante, eu chego a perguntar, olha, tem uma forma que o senhor gosta de trabalhar? Porque não é vergonhoso a gente fazer essa pergunta, porque às vezes tem clientes que não gostam de enrolação, tem clientes que não gostam de voltar com o preço, então vamos entender a forma do cliente trabalhar. A gente não tem como acertar 100% das vezes. Não tem uma receita pronta, né? Infelizmente não, mas a gente pode ir entendendo o cliente. Ele gosta de trabalhar de forma direta, então não vamos enrolar. Até tem uma história antiga que quando eu comecei na área de vendas, o Caetano me deu um post-it com um papelzinho dizendo com fio elétrico, porque eu enrolava demais para explicar as coisas. E nisso eu comecei a pensar, meu Deus, como que eu posso explicar sem enrolar, sem causar ânsia na ligação, né? Fazendo com que o cliente me entenda. E aos poucos eu fui vendo que é simples. É só ser direta quando precisa e chegar ao assunto de uma vez e não ficar enrolando para explicar as situações. Eu acho que muito disso veio com os treinamentos que a gente teve de melhora, de capacitação, porque no início da GL a gente fazia muita apresentação, né? E nessas apresentações a gente apresentava sobre fios, sobre vendas, sobre operacional, sempre um assunto dinâmico diferente. E ali a gente foi, acho que, desenvolvendo né, o erro de cada um, talvez o não desenvolvimento tão bom naquele momento de cada pessoa. E acho que foi isso que ajudou a melhorar cada vez mais a comunicação. E esses treinamentos que a GL fazia e faz também até hoje, né? Mesmo que não eram direcionados para a área de vendas por telefone ou de televendas, isso foi positivo para ti, para o time? Tu olha com um olhar positivo esse tipo de treinamento? Não, com certeza, porque até na época a gente ganhava uma medalhinha quem tirasse o primeiro lugar, então assim, a gente se preparava para aquilo e querendo ou não, hoje a gente tem que estar preparado para o mercado. É para isso que a gente tem imersões, que a gente tem possibilidades de melhorar, de se capacitar, porque hoje ninguém está sabendo nada. Claro que às vezes uma pessoa ou outra tem talento para, né, facilidade com algo, mas é a capacitação. Então a GL sempre se preocupou em capacitar. O Caetano era muito preocupado com isso, né? Na época a gente ia tremendo para fazer as apresentações e aí na hora que terminava a apresentação, se ele falasse show, maravilha, aí ganhava a semana, né? Aliviada, sorrindo. Mas assim, naquele momento a gente via aquilo como, meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta, mas no final isso foi o ponto para o nosso crescimento, porque muitas empresas hoje elas não estão preocupadas em capacitar as pessoas que estão lá internas, mas isso é tão importante, você levar para elas o que você sabe, se preocupar em ajudar mais ela a aprender do que você mesmo, né? Eu acho que se cada um que fosse, né, gestor de uma empresa se preocupasse em passar mais do que só aprender, cobrar, né? Só cobrar, eu acho que as empresas estariam muito mais evoluídas. E foi isso a preocupação do Caetano desde o começo. Eu quero que os clientes olhem e confiem na tua palavra. E claro, toda a informação que a gente leva para o cliente é com muita base, tem muita informação, né? Então a gente tenta ao máximo hoje transmitir isso, essa confiança. E é por isso que os clientes voltam, porque eles confiam no que a gente
passa, eles têm segurança, porque hoje, muito do mercado, algumas pessoas tentam confundir o cliente. Fecha porque é o momento, mas será que você tem informação que é o momento para ele fechar, que é necessário fazer essa venda? Ainda mais hoje por telefone, né? Você conseguir conquistar essa confiança do cliente por telefone tem uma dificuldade ainda maior, né? Que você não tá ali pessoalmente, o cliente não tá olhando no teu olho para acreditar naquela informação ou não. Então, como tu mesmo falou, né, Duana, eu acho que esses treinamentos, o tempo também que a empresa tem que dar para o colaborador maturar é necessário. Ninguém vem pronto, mas é uma escola diária de você estar lidando com o cliente, estar lidando com o público e aprendendo junto com eles, né? Com o cliente e com a empresa. É isso mesmo. E no passado a gente não tinha hoje a tecnologia que tem, né? Porque ali na pandemia a gente conseguiu ainda conquistar mais os clientes fazendo as videochamadas. Isso foi tão importante na época, porque era numa época que ninguém se via, as pessoas mal se falavam, tava todo mundo carente de conversa. Então nessa época foi fantástico, porque a gente conseguia ligar para o cliente, estar perto dele, e é algo que ficou marcado até hoje, porque eu tenho clientes que me ligam de vídeo. Quero conversar, às vezes uma conversa, né? Às vezes até para ver como que a gente tá. Liga de vídeo, a gente conversa um pouco, não precisa ser uma hora de ligação, às vezes uns 10, 5 minutinhos, conversa o que precisa e desliga. E é tão importante porque eu sinto que eu não preciso estar na empresa dele. Eu posso ligar para ele de vídeo e estar perto dele. E a gente cria essa conexão ali. E há anos atrás não tinha isso, né? A gente tinha que criar por telefone mesmo, fazendo um e-mail. E às vezes conseguindo a oportunidade de conhecer o cliente pessoalmente, quando ele vinha até aqui, quando ele era de longe, né? Mas hoje a tecnologia ajuda muito a gente nessas conexões. Eu acho que é um meio que a gente pode usar para estar mais próximo. Um meio de venda mesmo. O cliente não tem tanta confiança, ele é mais desconfiado com as situações. Então liga, pede se pode fazer uma ligação de vídeo, se apresentar o teu escritório, o teu produto, para daí criar uma confiança maior. Até porque a distância, né, logística mesmo, não permite que hoje a Televendas esteja presente em todos os clientes que ela atende. A GL tem um perfil de trabalho um pouco diferente, que tem a representante que vai até o cliente e a Televendas fica interno dando esse suporte. Mas o nível de cliente, o número, né, de clientes que a Televendas consegue atender no dia é infinitamente maior ao que uma representante consegue visitar pessoalmente. E também tem que ter os seus perfis bem definidos, né? Do hoje, você se vê indo pra rua, atendendo pessoalmente cliente, ou como que é? Hoje eu não me vejo nessa função. Até anos atrás, quando o Caetano passou o bastão, né? Olha, eu vou deixar você atendendo a carteira, vou ficar aqui, né? Na gestão, observando, te ajudando no que precisar. Até eu comecei a ir pra rua, comecei a fazer as visitas, e aí eu ficava o dia inteiro sem olhar meu celular, e os clientes dependiam tanto dos meus retornos, né? Porque como eu iniciei sendo operacional, depois virei a televendas, e então eles confiavam em mim, precisavam questionar qualquer preço para custo, qualquer fechamento, eles me mandavam mensagem. Então demorava demais para responder as ligações, ficava ansiosa. Aí um dia eu cheguei no escritório, o Caetano olhou para mim e falou: meu Deus, parece que tu até perdeu o brilho no olhar. E eu falei pra ele: meu Deus, eu tô perdendo o brilho no olhar e o entusiasmo, porque eu fico tão triste de não conseguir responder os clientes rápido, dar aquele retorno bom que todos estavam acostumados. E eu adoro fazer as visitas porque eu tô conversando com o cliente, mas ao mesmo tempo meu coração fica naquelas mensagens respondidas depois do horário, e sei lá se vai dar tempo do cliente ter um retorno bom e fechar um pedido comigo. Então eu acho que cada um é resignado a cada função certinho. Nasceu para isso, então fica na sua função. E naquela a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo. Então, naquela época, eu vi que realmente a parte de visitas externas não eram para mim. E eu voltei para minha função interna, continuei com as ligações, e aí foi nessa época que até você começou na carteira, né? E eu acho que estava tudo no lugar certo. Então, não adianta querer colocar a pessoa em uma função que não é expertise dela, ou a vontade mesmo, né? Isso mesmo. Então, hoje é conhecer o perfil, né? O perfil do teu funcionário. Porque às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, mas se você quiser exigir dela que faça algo diferente
do que ela seja perfeita para fazer, não vai dar certo. E talvez se eu tivesse ficado naquele momento, eu não teria dado certo na GL, como deu certo hoje, como eu me sinto feliz hoje. Eu me sinto realizada. Eu adoro aquela adrenalina de negociar, e quando o cliente volta para fechar, meu Deus do céu, eu fico muito feliz, não importa o volume, eu sentindo que o cliente me dá preferência, é a minha maior alegria. E até uma vez eu tive uma história muito engraçada de um cliente que comentou que eu mandei um áudio para ele agradecendo um pedido e muito empolgada, e até berrei no final do áudio. Ele ficou tão feliz com aquilo que ele usou como treinamento para os funcionários da empresa dele. Olha, ele que falou, legal. Eu coloquei o teu áudio para o pessoal ouvir porque foi muito empolgante. Então assim, eu fico pensando, hoje em dia, como as pessoas já estão tão acostumadas, recebi um pedido, obrigada, e receber um áudio agradecendo de forma específica é tão gratificante, né? É os detalhes que fazem a diferença. E eu acho que isso sempre foi na GL, os detalhes. A gente observar e entender o perfil de cada cliente. Então, assim, é dessa forma que eu agradeço muitos clientes e eles ficam felizes. E me deixar feliz, talvez, naquele momento, em fazer a outra pessoa feliz. Que não é só o fechar a venda pela venda, né? É por estar realizando aquele fechamento com o cliente e como tu mesmo comentou, saber que ele te deu a preferência. Sim, isso eu acho que para qualquer vendedor é importante. Então, acho que é para isso que a gente trabalha hoje em dia, não só pela venda, mas pela preferência do cliente. Nada melhor do que o cliente dizer, não, olha, eu volto para ti com a negociação porque eu prefiro fechar contigo. E a gente sabe que isso é só com o tempo, só com o nosso bom atendimento, só fazendo os pequenos detalhes. Às vezes a coisa é tão simples e a gente demora para entender. Por que não atender bem? Por que não sempre de forma educada? Por que não ser solícita? Quando um cliente precisa de alguma coisa, você não precisa sempre vender, você precisa sempre atender bem. Isso não custa muito. Então, acho que é isso que cada vendedor, às vezes, peca. Não estou num dia legal. Mas, assim, a outra pessoa tem culpa do seu dia não estar sendo legal? Independente de qualquer coisa, você tem que atender bem a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você conversa, o seu cliente. Ele não tem culpa do seu dia a dia. Então, é por isso que, às vezes, eu não estou num dia bom. Mas cada ligação que eu atendo, que eu faço, parece que eu estou muito feliz. E imagina, se o cliente te liga, já é difícil às vezes você fazer, né, o fechamento. Se você atender a ligação desanimada, que alegria o cliente vai ter em continuar aquela negociação. Se atender desanimado, com a cara fechada, não ser engraçado, querido naquela ligação, ele nem vai querer voltar para ti. Talvez ele vai fechar com a outra pessoa que foi muito mais simpática. Sim. E é só isso que a gente precisa na área de vendas. Pessoas com uma sintonia, com uma alegria. E nem sempre o outro lado também transmite essa mesma alegria, né, Edu? Imagina, em 15 anos... deve ter passado por muitos clientes queridos que cria esse vínculo, essa preocupação, mas a gente sabe que trabalhar com pessoas tem as suas dificuldades. E como que tu lida com esses desafios do dia a dia? Porque tu não tá lá na frente do cliente também, vendo o problema ou podendo pegar e resolver. Como é que é o desafio do televendas? Assim, quais as principais coisas ruins aí que tu pode falar? Então, assim, às vezes quando dá um probleminho, o cliente liga estressado, eu tento sempre me colocar no lugar dele. Às vezes ele não tá no bom dia e ele precisa resolver aquilo rápido, ele não tem tempo para perder. Então eu tento sempre resolver, ouvir. Primeira coisa é ouvir o cliente. A gente nunca deve ficar atrapalhando uma conversa. A gente ouve o cliente, entende o que ele precisa e depois tenta ajudá-lo. Então, assim, deu um problema... entende qual é o problema e tenta de uma forma rápida resolver, ou pelo menos mostra para ele a tua preocupação em resolver, porque nem tudo a gente consegue resolver do início, né? Mas imagina você mostrar a preocupação, olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e manter ele informado. Pior coisa é alguém te passar um problema e você demorar 2 dias, você não tá mandando uma mensagem, olha, eu tô aqui resolvendo, eu não esqueci do senhor, a gente vai tentar resolver dessa forma, o que o senhor acha? Dá possibilidades de uma resolução. E às vezes numa ligação que a gente recebe, o cliente... né, nem sempre é solícito, nem sempre tá feliz, né, tá querendo te atender. Então tenta buscar formas de chamar a atenção dele. Olha, eu tô com uma oferta aqui, interessa, senhor? Não, se não me interessa, olha, então em outro momento eu vou te passando o que eu tenho para te oferecer. Então assim, às vezes o cliente não tá no bom dia, então tenta não demorar demais na ligação.
e tenta outro dia de novo. Eu acho que hoje na área de vendas a resiliência é a palavra-chave. A gente não pode desistir com facilidade. E todo cliente que é difícil de atender, um dia ele vai se tornar um seu grande cliente, pode ter certeza, mas não desista. Você não pode desistir na primeira porta fechada, na primeira ligação não atendida. Tem clientes que até hoje eu estou tentando, mas eu sei que um dia vai dar certo. Em um momento talvez ele precise de mim. Isso é bem importante, você nunca ser esquecida, porque em um momento de mercado, ninguém tem o fio. Ele vai lembrar, aquela moça que estava me ligando direto, vou dar uma ligadinha para ela. Talvez é nessa oportunidade que você vai conseguir criar um cliente novo, fazer um novo vínculo, um novo relacionamento. E nesse momento, se você conseguir ajudar, maravilha, ganhou o cliente. Se não conseguir, tenta de forma sutil contornar a situação e dizer, olha, eu vou tentar, mas tenta manter ele próximo de você, porque aí você vai criar um novo vínculo na sua vida profissional. E tem aquela máxima que o cliente é difícil para todo mundo. Todo mundo. Então, se ele está sendo difícil para comprar com você ou com uma nova vendedora, com um novo vendedor, é porque ele tem algum parceiro muito forte do lado dele, né? Então, até que bom que ele é difícil, porque uma hora que ele vai se tornar o teu cliente, vai ser difícil outros vendedores também puxarem ele. Sei, é o que eu imagino que deva acontecer. Não, perfeito, é essa mesma colocação. Cliente difícil, ele vai ser difícil para todo mundo, então vai da pessoa que não desista, do vendedor que não desista. E aí, quando você conseguir que ele abra a porta, entra e tenta permanecer, né? Sempre mantendo uma disciplina, sempre sendo solícito e ajudando ele no que precisar. Porque aí você vai se tornar um dos parceiros principais dele. E não pode aceitar o não como resposta, né? Eu Jamais. acho que... O não nem existe na arte de vendas, né? O não é uma palavra que a gente ignora e pensa, amanhã eu tento de novo, né? Quantos nãos a gente ouve por dia para depois chegar no sim? Então, cria por regra, você que é vendedor. Ouve o não e vai atrás do sim, né? Tudo bem, aquela ligação não foi... chega. Chega. E tudo bem, aquela ligação não foi tão boa, liga para outro cliente que é mais parceiro, que daí ele vai te dar um entusiasmo para você não desistir. É isso que eu faço. Quando o dia não tá fácil, eu ligo para os meus clientes parceiros. Eles vão fazer com que o dia melhore e aí eu vou continuando tentando nos clientes que talvez não queiram fechar ali comigo naquele momento. E essa questão de meta, né? Eu não sei como é hoje para ti, enquanto profissional. As metas, elas chegam... Porque todo o setor de vendas, não sei, mas a maioria trabalha com metas. Meta de atividade, ou meta de valor, ou meta de volume. Essas metas chegam a ser um direcionamento, impulsiona, ou você acha que atrapalha? Eu acho que a meta é a disciplina de cada funcionário. E tem que existir metas. Pessoas que trabalham com vendas, elas não podem se contentar com qualquer volume. Eu vendi para 2 clientes, tá tranquilo. Não, você tem que ter metas para chegar ao final do mês e você tá satisfeito com o teu resultado, né? Então, assim, as metas hoje, elas deixam a gente louca. Elas deixam a gente louca porque eu não consigo sair do escritório e não fazer as metas. Eu fico lá depois do horário e sempre tem aqueles clientes coringas, né? Vou deixar eles pro final do dia. Se nada der certo, eu vou dar uma ligadinha e vou pedir ajuda. E assim, é tão legal ter esses clientes parceiros que te ajudam, porque daí você liga, olha, só falta um cliente para eu bater minha meta. Me ajuda, e ele te ajuda. E tá tudo certo, e você consegue chegar lá. Então, assim, não deixa... nenhuma empresa, eu acredito hoje, que trabalhe com vendas, deveria tirar as metas de percurso. Ela tem que existir, porque ela faz com que a gente tenha uma diretriz do que fazer, da onde chegar, e causa esse entusiasmo de a gente chegar no final do dia e pensar, poxa, mais um dia de meta batida. E quando fala que falta só mais um cliente para bater a meta, não é mentira, é verdade. Às vezes falta só um, né? É verdade, falta um cliente, falta um pequeno valor. Então, assim, é a forma de condução do vendedor. Então, essas metas são saudáveis, e elas precisam existir. A gente, como pessoa, a gente tende a ir pelo lado mais fácil, né? Então, a gente vai deixando, tá tudo certo. Então, se a gente tiver essa meta para bater, a gente não vai deixar, não, tá tudo certo. Não, tenho que bater essa meta. Eu vou vender para chegar lá. E como é que é na GL, para quem tá nos ouvindo e talvez não conheça tanto, pro setor de vendas hoje?
como que funcionam essas metas? Então, nós temos as metas diárias em valor e em número de clientes, para daí chegar no final da semana a gente conseguir fechar o valor total e o número de clientes daquela semana. Porque daí no final do mês a gente tem um resultado mais tranquilo se a gente bater todas as metas diárias e as metas da semana. A gente não precisa chegar ao final do mês e correr atrás do prejuízo. Não, a gente chega ao final do mês com uma folga e aí a gente só vai trabalhando para cada vez vender mais, né? Porque quem é vendedor não se contenta e cheguei nas minhas metas, tá tudo certo. Não, a gente quer ir além. Mas claro que daí se a gente fizer todas as metas diárias e semanais, a gente chega ao final do mês já com a meta batida. Só que daí a gente tenta sempre bater a meta. Porque tem a questão do pódio também, né? Isso. Dentro do setor de vendas das empresas, é legal essa competição intrínseca, não que tenha que ter num mural. Eu sei que algumas empresas até têm, né, em mural e tudo mais, mas todo mundo quer estar no primeiro lugar, quer vender mais do que o outro time, ou quer vender mais até pro seu próprio time, porque no caso da GL, não em todas as empresas, mas a comissão é atrelada à sua venda. Com certeza. Então, quanto mais você vender, mais você pode ganhar. Ganha. Então, e a competição na AGL é algo saudável. A gente não passa, né, por cima de ninguém para alcançar as nossas metas. Cada um tem sua região de atendimento. Então, quanto mais você ligar, talvez mais você venda. Quanto mais você se esforçar. Hoje, a venda só depende do nosso esforço. Sempre tem um cliente querendo comprar. Então, vai da nossa performance, do nosso desenvolvimento. Então, vai da gente fazer a nossa venda. Então, por isso que é uma competição saudável. Porque depende de nós fazer o nosso mês. Então, a gente não atrapalha a carteira de ninguém. Só que vendo os outros batendo meta, faz a gente querer ir mais além, né? Querendo ou não, essa é a nossa competição que a gente chama saudável. Sim, tendo tantos times, se todos baterem, você também vai querer, né? Ninguém quer ficar pra trás. E também tem a meta geral da GL, né? Então, se todo mundo se esforçar e chegar na sua meta, a GL também chega na meta dela. Então, é uma meta mútua, né? Que todo mundo participa. Todo mundo acaba se ajudando e se autoajudando também, né? Isso mesmo. E Du, tem alguma história, assim, que você já passou nessa tua trajetória profissional dentro da GL? Algo que te marcou positiva ou negativamente, que teve um aprendizado com aquilo que tu possa nos abrir? Sim, a GL, ela é de muitas histórias, né? Então, a gente começou com o Caetano Hard, né? Que sempre fazia cobranças pesadas em cima de nós, mas eu acredito que essas cobranças foram que desenvolveram a gente para melhor. Porque talvez se fosse hoje a gestão do Caetano mais tranquilo, a gente não estaria tão bem treinada consigo mesmo. Até quando eu vi o podcast da Josi, ela colocou uma história que quando o Caetano trava pelo portão, a gente via a luz do carro dele, já ficava todo mundo apreensiva, mesmo estando ali trabalhando tranquilamente. É que naquela época a gente acho que ficava muito apreensiva em estar sempre fazendo a coisa certa, nunca tá errando, para que ele olhasse e dissesse, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, quando ele apontava o carro, a gente ficava mais nervosa. E tá tudo certo, eu acho que isso foi pra nossa evolução. Em cada apresentação que a gente fazia para ele também, a gente ficava muito apreensiva, porque a gente queria que no final tivesse um reconhecimento grande e ele dissesse, não, tá show, tá tudo certo. Então, das histórias dessa época, me lembro muito quando eu fiz uma viagem com o Caetano pra Goiânia. Ele queria me apresentar para os clientes, ele queria que eu conhecesse como que é o mercado de Goiânia, né? E aí... Na época você já atendia os clientes por telefone? Isso, por telefone. Eu só fazia a venda por telefone e dava todo o apoio para ele. Aí eu, chegando nos clientes, o Caetano falava, olha, sempre observa se tem uma foto da família, observa se tem que time ele torce. Então ele sempre ia dando as dicas, né? E isso fazia com que o Caetano, na época eu vi o Caetano chegando no cliente, e aí o Atlético? E falava de time, e aí ele entrava no assunto. Então eu sempre pensei, quando eu for num cliente, ou quando eu conhecer um cliente, eu sempre vou observar o que ele fala. E isso foi tão importante para mim entender como atender os clientes. Essas pequenas dicas que ele dava eram os pequenos detalhes. Fazia com que a gente
de forma mais tranquila, conseguisse uma comunicação melhor com o cliente. Então, acho que dessas histórias que me marcou são essas visitas que eu fazia com ele. Não só de clientes de longe, mas alguns clientes aqui da região também. Ele sempre falava, observa e ouve. E eu acho que nesse meio a gente tem que observar, ouvir para depois falar. Para depois dar a nossa opinião, para depois trazer a informação. E ele sempre também dava essa dica, sempre leva a informação para o cliente. A mais simples e cheia de conteúdo possível. Então, acho que foi uma das coisas que mais me marcou. E, Edu, queria falar aqui, muitos clientes que já foram atendidos ou ainda são atendidos por ti, falam mesmo, assim, dessa tua garra, dessa tua ânsia em querer fechar, mas é notável que é se preocupando com o cliente, não só pela tua venda, pela tua meta. É realmente genuíno essa preocupação. E eu já tive momentos em que te vi chorando porque atrasou um fio e a máquina do cliente ia parar, e preocupada de uma forma que nem quem tá do lado não entende. Mas não é o negócio dela. Por que ela tá tão preocupada assim com o cliente? Até que ponto isso te ajuda, ou isso ajuda os profissionais de televendas, esse envolvimento genuíno com os problemas que o cliente tem? Eu acho que em toda venda a gente tem que ter esse envolvimento do início ao fim. Tudo bem que eu sempre, de uma forma muito dramática, chorava muito por qualquer motivo. Qualquer coisa que eu pensasse que ia deixar o cliente chateado, aquilo já me causava um desconforto muito grande, eu já ficava muito triste com a situação. Mas assim, essa preocupação ela tem que ser do início ao fim. A gente tem que se preocupar se algo dá errado, porque isso pode prejudicar a produção do meu cliente. Então eu acredito que isso que cria a maior conexão com o cliente, é a preocupação, é essa empatia, essa troca de sentimentos, porque o cliente, ele às vezes acha que o vendedor ele só está preocupado em vender, mas não, tem vendedor que está preocupado em além disso. E eu acho que essa forma de a gente lidar com as situações e esse cuidado, eles fazem parte da área de vendas. A gente não pode se preocupar só, fechei o pedido e agora deixa que o meu operacional acompanhe e tá tudo certo. Não, eu tenho que estar acompanhando do início ao fim. Eu acho que é isso que causa sucesso em muitos profissionais, porque se alguém te ligar para perguntar, oi, meu fio, olha, eu sei que teu fio vai entregar na tal data, você ter do início ao final da venda, a entrega no cliente, sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que esse conhecimento todo da venda, ele faz com que você crie um vínculo maior. E a preferência, né? Talvez por isso que no final o cliente vai ter a preferência contigo. Eu acho que é por isso que muitos clientes criaram essa preferência de, não, eu vou voltar com ela porque, meu Deus do céu, se deu um probleminha desse, ela já ficou assim. Imagina, né? Se dá um problema grande, ela não vai deixar de resolver. E é não virar as costas, porque eu acho que muito representante em vendedor perdem o cliente por não resolver, às vezes, uma coisa simples, que é o quê? Dar ouvidos ao que ele precisa e ir resolvendo da melhor forma possível. Nem tudo a gente consegue resolver rápido, mas eu acho que essa transparência na informação e essa preocupação fazem com que a gente já ganhe muitos pontos com o cliente. Ninguém vai querer voltar para comprar de alguém que não deu a mínima para qualquer coisa que tenha acontecido no fechamento do pedido, até para um atraso de 2 dias. Não, mostra preocupação. Aí você ligar para o cliente e falar, meu Deus, me perdoa, aconteceu isso. Tem clientes que às vezes acontece uma situação que eu chego a ligar de vídeo, deu um probleminha de qualidade. Eu vou ligar de vídeo, vou conversar com ele para entender, o que houve, vamos ver uma forma de resolver para passar uma segurança. Eu acho que nada melhor do que olhar no olho do cliente. Até porque problemas vão acontecer. Com certeza. Né? Não tem como ser perfeito, o lance é como resolver esse problema. E pelo que tu tá trazendo, se mostrar presente, preocupado na hora de resolver o problema e não jogar para baixo do tapete. Nunca abandonar o cliente. Se ele sentir que ele tem, além de um fornecedor, um amigo, ele vai sempre estar perto de você. E é assim em tudo, né? Se a gente olha para uma pessoa e vai criando esse vínculo, essa empatia, e uma coisa assim poderosa quando você está na frente do cliente, olhar no olho dele. Como é poderoso essa conexão, essa conexão. É ali que você cria essa conexão. Nunca olhar para os cantos, para o lado, é sempre estar olhando no olho do cliente. E usar a tecnologia a nosso favor, né? Com certeza. Com as videochamadas que tu mesmo comentou. Gente, tendo internet hoje, nem custa
custo tem essa ligação, né? Isso mesmo, até cliente que só gosta de conversar no WhatsApp, porque tem clientes que só gostam de conversar no WhatsApp, mas pede se em algum momento você pode fazer uma chamada de vídeo. Às vezes você até procura um motivo para fazer a chamada de vídeo. A gente procura às vezes um motivo de apresentar o showroom, apresentar alguma bandeira, mas é só para poder ver o cliente, para ele te conhecer, porque conversar com a pessoa é tão bom, agora ver a pessoa é melhor ainda. Né? E essa função de televendas, né, eu sei que a GL faz de uma forma diferente e muito profissional, até com todos esses treinamentos que tu veio falando aqui no início do podcast, porque ainda tem muitas pessoas que acham que vender por telefone é aquela venda chata, aquela venda monótona, porque existem profissionais e profissionais, mas que dica você daria para quem quer se destacar nessa área, nessa função de vender por telefone, de vender por WhatsApp, vender que não seja presencial? Acho que o primeiro passo é procurar pessoas que são espelho para você. Procurar pessoas que já se desenvolvem bem nessa área. Olhar da forma que elas fazem e tentar aplicar da sua maneira. Claro que a gente não precisa ser a cópia fiel de alguma pessoa, mas vamos tirar as boas características, as boas formas de negociar das pessoas que fazem bem feito, para você poder criar essa ideia e começar da sua forma a vender. Então, acho importante a primeira coisa a gente observar as pessoas ao nosso redor, a forma que elas lidam, e aí você ir criando isso. Aí assim, vou fazer uma ligação. Sempre sorriso no rosto. Essa ligação vai ser muito mais gostosa para quem está ouvindo do outro lado. Sempre criar uma disciplina. Eu cheguei no meu local de trabalho, eu vou olhar os clientes que eu vou fazer as ligações hoje e sempre deixar uns clientes engatados para o dia seguinte, sabe? Sempre ter uma planilha de anotações, um foco. Eu acho que o vendedor ele tem que ter foco também. Foco no que ele precisa fazer e tentar deixar de lado as distrações. Então, assim, atenda bem teu cliente, sorria, dê retornos rápidos, seja solícito. E se você receber 10 nãos, tenha resiliência, busque o sim, não desanima no início. E veja se você é aquele perfil de insistir, porque hoje em vendas você tem que ser um pouco insistente, né? Você não pode deixar, não vou te atender, tá tudo bem, então, deixa. Não, você tem que ser insistente. Então, você tem que ter um perfil para isso. Não dá para uma pessoa que não gosta de falar no telefone ser colocado num televendas. A pessoa tem que gostar de falar no telefone. A pessoa tem que gostar de fazer vídeo. A pessoa tem que gostar desse envolvimento com o cliente. Então, para o gestor, ver se esse é o perfil certo. E para a pessoa que está atendendo, ter esse cuidado. Tenha o cuidado com o seu cliente do início ao fim. Não só feche a venda e ache que está tudo certo. Não. Mostre essa preocupação e tente, se você conseguir, ser amigo do cliente. Quem ganha com isso é você. Não é só o cliente, é você que ganha com isso. Legal, Du. Obrigada aí pelas dicas. Espero que quem tenha nos ouvido aí no podcast tenha tirado muito bons conselhos, né? Muito proveito das tuas palavras, porque de fato 15 anos dentro da GL, galgando aí as suas funções, sua evolução profissional. Tenho certeza que passou por muitos desafios, mas hoje é uma das melhores televendas que a GL tem, com ótimos resultados e com feedbacks positivíssimos de clientes, né? Então, é mais legal ainda, não é a gente achar que é uma boa profissional, é ouvir de vários clientes o quanto aquela profissional é boa, e que é o teu caso. Então, parabéns pela tua trajetória aí na GL, e se você pudesse olhar para trás, né, há 15 anos atrás, quando entrou na GL, e deixar uma mensagem para aquela Duana. Então, se eu pudesse olhar para trás e deixar essa mensagem, seria: obrigada por não ter desistido, né? Você sabe que teve muitos perrengues, muitos nãos, muitas portas fechadas, mas se você tivesse desistido, hoje você não estaria tão realizada profissionalmente, porque hoje realmente me sinto realizada, eu amo o que eu faço, eu tenho brilho no olhar no que eu faço, em cada atendimento, em cada contato com o cliente. Então, eu acho que eu estou no lugar certo, na hora certa, e não ter desistido dessa função e ter ido além, ter buscado conhecimento,
conhecimento, ter buscado evoluir é o que fez a diferença, porque aquela do Ana era muito inexperiente, mas com certeza com as boas pessoas que eu tive do lado, seu Gabriel, Caetano, a Josi, você e tantas pessoas legais que tem na GL que te ajudam, porque hoje a gente, além de colegas de trabalho, a gente nós somos uma família lá dentro, né? Então, todo mundo se ajuda, todo mundo, no momento de dificuldade, vem, o que eu posso te ajudar? Então, assim, as meninas são incríveis. Então, a gente tem um lugar de trabalho muito bom, e a GL sempre teve esse perfil. Desde a época do seu Gabriel, que iniciou ali com a Josi, sempre o perfil de harmonia, de todo mundo se ajudar. Então, numa área de vendas, tem que criar esse lugar harmonioso, sabe? Em que as pessoas se doem mais do que queiram receber. Então, acho que na GL a gente sempre tem uma doação grande, um com o outro. Além de se doar para atender o cliente 100%, está sempre ali, tranquila, serena e sempre pronta para receber o cliente da melhor forma. E pronta para pressão, né? Porque vendas é pressão diária. Vendas é pressão, mas é uma pressão boa que faz a gente crescer mais ainda. Então, eu tenho certeza que a GL só hoje é um perfil, amanhã pode ser outro, porque a GL evolui o tempo inteiro. Desde que eu entrei até o momento de agora, eu sinto que todo ano a gente evolui. Por isso que eu digo, a gente está numa mesma função já faz alguns anos, mas eu não me sinto só nessa função, eu me sinto evoluindo a cada momento, como profissional, como pessoa, porque eu acho que vendas não é achar que a gente sabe vender, não, a gente sabe evoluir. Eu acho que isso é o mais importante. A gente ter humildade de evolução o tempo inteiro. Saber que a gente erra, mesmo depois de anos atendendo o mesmo cliente, a gente pode errar, mas ter a humildade de saber que esse erro pode fazer com que a gente evolua mais ainda. Então, eu agradeço por essa oportunidade, é muito bom falar da função, é muito bom falar da GL, agradeço por ter pessoas tão queridas do lado, seu Gabriel, que sempre foi uma pessoa maravilhosa desde o início, desde o meu começo na GL, que sempre me incentivou tanto, ele sempre dizia, vai, você consegue. Então, na época que eu chegava às 6 da manhã na GL, saía 9 da noite, então acho que isso tudo contribuiu para a evolução profissional. A gente sem vontade, sem disciplina, a gente não é nada. E para os vendedores que estão entrando hoje nessa área, não desista fácil, mantenha o foco, mantenha a vontade de crescer, porque eu acho que hoje a maior evolução do ser humano é sempre ser humilde para aprender e sempre querer mais e mais. Legal, Du. Muito, muito obrigada por ter aberto aí os bastidores da tua rotina com a gente. Espero que quem nos ouviu aqui tenha gostado. E bora pra próxima, gente. Continue acompanhando a gente aqui no GLcast. Queria agradecer a todos os meus clientes e falar que eu estou sempre aqui pronta para ouvir. Estou enviando pedido. Valeu, gente. Valeu. Obrigada, Du. Obrigada.